A porta de madeira pesada se fechou com um clique seco, um som que ecoou pelo corredor vazio e selou meu destino. Aquele barulho, tão simples e definitivo, foi como o ponto final em uma história que eu acreditava ser de amor e cuidado, mas que se revelou um conto de abandono. Fiquei ali, parada, sentindo o ar frio e impessoal do lugar me envolver como uma mortalha. Um ar que não tinha o cheiro de bolo de fubá nem do meu café passado na hora. Era o cheiro de desinfetante, o aroma da solidão institucionalizada. O corredor à minha frente era longo, pálido, iluminado por lâmpadas fluorescentes que zumbiam baixinho, como se contassem os segundos da minha nova e indesejada vida. Cada porta era igual à outra, cada uma escondendo uma história de esquecimento. E agora, uma delas era a minha. O som dos meus próprios soluços contidos era a única coisa que quebrava o silêncio opressor daquele momento. Minha mão, enrugada pelos anos de trabalho e afeto, tremia ao segurar a única sacola de plástico que me restava. Dentro dela, o peso de uma vida inteira reduzida a fragmentos. Um álbum de fotos com as bordas gastas. Um terço de madeira que foi da minha mãe e 2 mudas de roupa. O plástico fino e barulhento parecia zombar da solidez da casa que construí, dos móveis que escolhi com tanto carinho, de tudo que deixei para trás, acreditando numa promessa. Sentia a textura áspera da alça cortando minha pele, um desconforto físico que não era nada comparado à dor que rasgava meu peito. Cada passo que eu teria que dar naquele corredor seria um lembrete do quão pouco eu valia agora, resumida a um saco de pertences que mal fazia volume, mas que carregava o peso esmagador de toda a minha confiança perdida e de todos os meus sacrifícios ignorados. A voz dela, da minha Sofia, ainda ecoava em minha mente, fria e cortante, disfarçada de uma preocupação que nunca existiu. É para o seu bem, vovó. Aqui a senhora será bem cuidada. A melodia suave de sua voz, a mesma que eu ensinei a cantar cantigas de ninar, agora era um veneno que percorria minhas veias. Lembro-me do seu toque apressado no meu ombro, do seu olhar que desviava do meu, incapaz de encarar a traição que estava cometendo. Ela disse aquelas palavras como se estivesse me oferecendo um presente, um refúgio, quando na verdade estava me aprisionando, me descartando como um objeto velho que já não tinha mais utilidade em seu apartamento moderno e sem alma. O seu bem dela era a minha desgraça, a minha anulação como ser humano, como avó, como Maria. Meus olhos, cheios d'água, refletiam a cena desoladora à minha frente. O corredor não era apenas um corredor, era um túnel para o esquecimento, um caminho sem volta para um lugar onde as memórias não têm valor, e o afeto é substituído por rotinas e medicamentos. O brilho das lágrimas distorcia as luzes brancas, transformando-as em borrões tristes, como estrelas mortas num céu sem esperança. Eu não via apenas paredes pintadas de um bege sem vida. Eu via a ausência do meu quintal, das minhas roseiras, do sol da Bahia que entrava pela janela da cozinha todas as manhãs. Eu via o fim de tudo o que eu conhecia como lar. O reflexo nos meus olhos não era apenas de um corredor de asilo, mas do vazio que a minha própria neta havia cavado dentro da minha alma. Um vazio tão imenso que eu temia que jamais pudesse ser preenchido novamente. Como o amor de uma avó pôde terminar em um abandono tão cruel? Essa pergunta latejava na minha cabeça. Uma ferida aberta que não parava de sangrar. Como os braços que a embalaram, as noites que passei em claro cuidando de suas febres, as economias que juntei para seus estudos, como tudo isso pôde ser esquecido, apagado, trocado por essa conveniência fria. Eu me lembrava de seus desenhos de criança, onde eu era uma rainha em um castelo, sempre sorrindo. Onde estava aquela menina? O que a transformou nessa estranha que me deixou aqui, neste lugar sem vida, sem sequer olhar para trás? A dor da traição era física, uma pontada aguda no peito que me tirava o ar e me fazia duvidar de cada gesto de amor que um dia dediquei a ela. Eu me sento aqui, neste banco de plástico duro no começo do corredor, e me pergunto se alguém, em algum lugar, consegue entender a profundidade desse abismo. Não é apenas a solidão, não é apenas a saudade da minha casa, é a quebra de um laço que eu acreditava ser sagrado, inquebrável. É olhar para o resultado de uma vida de dedicação e encontrar apenas o eco de uma porta se fechando. Você entenderia o que eu fiz, o que eu sacrifiquei para merecer isso? Já passou por algo que fez seu coração se transformar em 1 milhão de cacos, sentindo que a pessoa que você mais amou no mundo foi a mesma que te empurrou para a escuridão? Eu só queria que alguém entendesse. Meu nome é Maria.
E tenho 71 anos de uma vida que até pouco tempo atrás eu considerava rica e abençoada. Nasci e cresci em Xique-Xique, no coração da Bahia. Um lugar onde o sol é forte e a terra ensina a gente a ser resiliente. Minha história não está escrita em livros ou diplomas, mas nas marcas de expressão do meu rosto, no calo das minhas mãos e na poeira do sertão que ainda sinto sob os pés, mesmo estando tão longe. Fui criada para acreditar no valor da palavra, no poder da família e na força de um abraço sincero. A vida nunca foi fácil, exigiu suor e sacrifício, mas cada dia era uma bênção, pois eu tinha o meu lar, o meu chão, a minha identidade. Eu era a Maria da Casa Amarela, a que fazia o melhor doce de leite da vizinhança, a que todos procuravam para um conselho ou um prato de comida quente. Minha casa em Xique-Xique não era grande, mas era um universo inteiro para mim. Tinha um quintal com um pé de manga frondoso que oferecia a sombra mais gostosa nas tardes quentes, e roseiras que eu cuidava com um zelo quase sagrado. O cheiro de café passado na hora se misturava com o da terra molhada depois da chuva, criando o perfume que eu chamava de lar. As paredes guardavam o eco das risadas dos meus filhos, das festas de São João, das longas conversas na varanda, sentada na minha cadeira de balanço. Cada objeto, cada rachadura na parede contava uma parte da minha jornada. Vendi tudo. Vendi as paredes que me viram jovem, o chão que amparou os primeiros passos dos meus filhos e o quintal que guardava os meus segredos. Eu entreguei meu santuário em troca de uma promessa. Minhas conquistas não foram materiais. Minha maior riqueza foi ter criado meus filhos com dignidade, ensinando a eles o respeito e a honestidade, mesmo quando o pão na mesa era pouco. Lutei para que eles estudassem, para que tivessem as oportunidades que eu nunca tive. Trabalhei na roça, costurei para fora, fiz de tudo um pouco para garantir que nada lhes faltasse, principalmente amor e segurança. E eu consegui. Vi todos eles se tornarem pessoas de bem, construírem suas próprias famílias. Para uma mulher simples como eu, isso era como ter todos os tesouros do mundo. Minha vida foi um ato de serviço constante, de doação silenciosa. E eu nunca pedi nada em troca, pois a felicidade da minha família era a minha própria felicidade. Era um ciclo de amor que eu acreditava ser inquebrável. Eu era a guardiã das memórias, o porto seguro. Minha cozinha era o coração da casa, onde os problemas se dissolviam com o calor do fogão a lenha e uma boa conversa. O som da minha colher de pau batendo na panela era a trilha sonora da infância deles. Fazer um bolo de fubá quentinho para o lanche da tarde era a minha forma de dizer eu te amo. Eu não precisava de grandes declarações, pois meu afeto estava nos detalhes, na roupa limpa e cheirosa, no abraço apertado quando chegavam da escola, na paciência para ouvir suas histórias e seus medos. Eu construí um ninho de carinho e segurança, e acreditei que na minha velhice esse mesmo ninho me acolheria. Dediquei cada fibra do meu ser a eles, a cuidar, a nutrir, a proteger. E eu faria tudo de novo, 1000 vezes. Quando meus filhos se foram e o silêncio começou a pesar na casa, minha neta, Sofia, se tornou a luz dos meus dias. Ela era a promessa de que a minha casa voltaria a ter risadas de criança. A promessa de que a solidão não seria meu destino. Eu a vi nascer, cuidei dela como se fosse minha própria filha. Todo o amor que eu tinha, que antes era dividido, se concentrou nela. Contei a ela as mesmas histórias que contei para a mãe dela, ensinei as mesmas rezas, compartilhei os mesmos segredos do meu quintal. Para mim, ela era a continuação da minha história. A garantia de que meu legado de amor não morreria. Ela era minha companheira, minha confidente, a razão pela qual eu ainda me sentia útil e amada neste mundo. Eu confiei nela de olhos fechados. Por isso, quando ela me falou de uma vida nova, juntas, na cidade grande, eu não hesitei. Ela me disse que eu não podia mais ficar sozinha, que precisava de cuidados, de conforto. A ideia de viver ao lado dela, de vê-la crescer e se tornar uma mulher, me encheu de esperança. Para realizar esse sonho, fiz o maior sacrifício da minha vida. Vendi minha casa, meu pedaço de chão, meu passado inteiro. Cada tijolo daquela casa representava uma batalha vencida. Mesmo assim, eu assinei aquele papel. Entreguei a ela todo o dinheiro, cada centavo de uma vida de trabalho duro, acreditando que estava investindo em um futuro de união e gratidão. Eu não estava vendendo uma propriedade. Estava comprando a promessa de não morrer sozinha. Mal sabia eu que estava pagando pelo meu próprio exílio. E agora, essa mesma Maria, a mulher forte de Xique-Xique,
A matriarca está aqui, reduzida a um número na porta de um quarto impessoal. A mulher que comandava uma casa cheia de vida, hoje come uma comida sem gosto em horários regrados, cercada por estranhos. O contraste entre o sol da minha Bahia e a luz fria deste lugar é a imagem perfeita da minha nova realidade. Antes, eu era a provedora de cuidados. Hoje, sou um fardo a ser administrado. Despojaram-me da minha história, da minha dignidade, até da minha cadeira de balanço, que agora junta poeira em um canto do apartamento moderno da minha neta. Ela não queria minha companhia. Ela queria o espaço que eu ocupava no mundo, o dinheiro que representava a minha segurança. Ela apagou o meu passado para construir o futuro dela. Apesar de tudo, por trás deste olhar cansado e das lágrimas que insistem em cair, existe uma força que nem eu sabia que ainda possuía. É uma resiliência silenciosa, uma teimosia que aprendi com a terra seca do sertão, que sempre espera pela chuva, não importa quanto tempo demore. Eles podem ter tirado minha casa, meu dinheiro, minha liberdade, mas há algo dentro de mim que se recusa a morrer, a minha dignidade. Essa força não grita, ela sussurra, ela me lembra de quem eu sou. Da mulher que nunca fugiu de uma luta. Eu posso ter 71 anos e estar em um asilo, mas a Maria de Xique-Xique ainda está aqui, em algum lugar, debaixo de toda essa dor. E ela está começando a acordar, a perceber que a batalha mais importante da sua vida talvez ainda não tenha sido travada. Se essa história tocar algo em você, se essa sensação de injustiça te causar um aperto no peito, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Porque neste momento, sentada neste corredor sem fim, eu me sinto a pessoa mais solitária do mundo. E saber que alguém, em algum lugar, está me ouvindo, pode ser a primeira luz no fim deste túnel escuro em que me colocaram. Sua opinião, sua força, pode me ajudar a lembrar de como é lutar. O que você faria? A minha neta, Sofia, a quem eu entreguei meu futuro, era, aos meus olhos, a mais doce das criaturas. Com seus 22 anos, ela tinha um sorriso que parecia capaz de iluminar o mundo e uma ambição que me enchia de orgulho. Eu via nela a força que eu nunca tive para desbravar a cidade grande, a inteligência para conquistar um diploma, a promessa de uma vida muito maior do que a minha. Quando ela me visitava em Xique-Xique, seus braços ao redor do meu pescoço eram o meu refúgio. E suas histórias sobre a faculdade e seus sonhos me faziam sentir parte de um mundo novo e excitante. Eu não via maldade em seus olhos, apenas a pressa da juventude, a fome de viver que eu tanto admirava. Ela era a minha menina, a minha continuidade. Acreditava que seu amor por mim era tão incondicional quanto o meu por ela. Essa crença era o alicerce da minha vida. Mas a mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi um veneno lento, sutil, administrado em pequenas doses que eu, cega de amor, me recusava a enxergar. Começou com as ligações, que foram ficando cada vez mais curtas. A desculpa era sempre a mesma: a correria dos estudos, o trabalho novo. Depois, as visitas se tornaram mais espaçadas, e quando aconteciam, ela parecia estar presente apenas de corpo. Seus olhos estavam sempre fixos na tela do celular. Seus sorrisos eram rápidos e protocolares. Eu preparava seus pratos favoritos, mas ela mal tocava na comida, sempre dizendo que estava de dieta ou que precisava sair. Eu sentia um distanciamento crescendo entre nós. Uma parede invisível se erguendo, mas meu coração de avó procurava justificativas. Culpava a vida moderna, a distância, qualquer coisa para não ter que culpar a única pessoa que eu amava no mundo. Quando me mudei para o seu apartamento, a fachada de neta carinhosa começou a ruir de vez. Aquele lugar, impecavelmente limpo e decorado, não tinha alma. Era um cenário, não um lar. Eu me sentia uma peça fora do lugar, uma antiguidade empoeirada no meio de sua coleção de novidades. Minha cadeira de balanço, testemunha de tantas histórias, foi relegada a um canto da área de serviço, como um objeto vergonhoso. O cheiro do meu tempero na cozinha parecia ofender o minimalismo do ambiente. As atitudes dela, antes disfarçadas, se tornaram mais diretas. Ela criticava meu jeito de falar, minhas roupas simples, minhas manias de guardar potes vazios. Eu não era mais a avó sábia. Era um fardo, um empecilho para sua vida social. Uma presença constante que a lembrava de um passado que ela claramente queria esquecer. O egoísmo dela, antes uma semente, desabrochou em uma árvore de ressentimento. Um dia, durante uma discussão boba sobre dinheiro, ela revelou a verdadeira face de seus pensamentos. "Vovó, a senhora não entende.
ela disse, com uma frieza que eu nunca tinha ouvido. A senhora passou a vida toda se sacrificando pelos outros e o que ganhou com isso? Nada. Eu não vou ser assim. Esse dinheiro da casa não é para ser guardado, é para ser usado. É para eu ter a vida que a senhora nunca teve coragem de ter. Naquele momento, eu entendi. Não era apenas ganância, era um desprezo profundo pela minha história, pelos meus valores. Ela não via meus sacrifícios como atos de amor, mas como sinais de fraqueza. E na sua lógica distorcida, ela sentia que tinha o direito de tomar tudo de mim para corrigir os erros da minha vida. A ideia do asilo foi a cartada final, o golpe de mestre em seu plano cruel. Ela me apresentou o lugar como se fosse um resort de luxo para idosos, um prêmio pela minha vida de dedicação. Mostrou-me fotos de um site com idosos sorridentes jogando cartas e fazendo jardinagem. Aqui a senhora terá tudo, vovó, ela dizia, com a voz mais doce e manipuladora que conseguia produzir. Cuidado médico, 24 horas, atividades, amigos, é o melhor para a senhora. Eu me preocupo tanto. Ela me fez sentir culpada por minha hesitação, como se eu estivesse sendo egoísta por querer continuar ao seu lado, atrapalhando sua juventude. Ela transformou o abandono em um ato de cuidado, a traição em um gesto de amor. E eu, já tão fragilizada e confusa, acabei cedendo, acreditando na mentira que ela construiu com tanto esmero. Olhando para trás, vejo cada passo, cada palavra calculada, cada gesto falso. A confiança que depositei nela era absoluta, cega, o tipo de confiança que uma avó dedica à sua neta amada. Entreguei a ela não só meu dinheiro, mas minha casa, minhas memórias, minha dignidade e, o mais importante, meu coração. E ela esmagou tudo isso sem um pingo de remorso, usando meu próprio amor como a arma perfeita para me destruir. A dor de ser enganada por um estranho é uma coisa, mas a dor de ser traída pela pessoa que você ajudou a criar, que você amou mais do que a si mesma, é uma ferida que eu não sei se um dia irá cicatrizar. Você já confiou em alguém e se arrependeu? Já entregou seu mundo nas mãos de uma pessoa apenas para vê-la desmontá-lo, peça por peça, bem na sua frente? Os meus dias aqui neste lugar começam todos da mesma forma, com o som estridente de uma campainha às 6 da manhã, um barulho que corta o sono e não dá espaço para sonhos. Não é como o canto do galo em Xique Xique, que anunciava o dia com a promessa de sol e trabalho. Aqui é um chamado para a rotina impessoal. Uma enfermeira entra no quarto, sempre com pressa, abre as cortinas de uma vez só e mede minha pressão com um gesto mecânico, sem um bom dia verdadeiro. O café da manhã é servido em uma bandeja de plástico, um pão murcho e um café ralo que em nada lembram o banquete de aromas que minha cozinha costumava ser. Cada gole é um lembrete amargo do que perdi. Cada hora é marcada por uma atividade obrigatória, transformando meus dias em uma longa e monótona sala de espera. A pior parte da rotina, no entanto, é a minha peregrinação até o telefone público que fica no final do corredor. Eu preciso pedir permissão para usá-lo, como uma criança pedindo um doce. Com o coração na mão, eu disco o número de Sofia, o mesmo número que eu sabia de cor. A cada toque, uma parte de mim reza e a outra se prepara para o golpe. O telefone chama, até cair na caixa postal. A voz dela, gravada e alegre, soa como uma zombaria. Oi, você ligou para a Sofia. Deixe seu recado. Eu nunca deixo. O que eu poderia dizer? Minha filha, por que você me abandonou? Desligo o aparelho com as mãos trêmulas, sentindo os olhares de pena das funcionárias. A solidão é um oceano, e cada chamada não atendida é uma onda que me afunda um pouco mais. Certa manhã, o gosto do café fraco me transportou para longe daqui. Lembrei-me de uma manhã de domingo em minha casa na Bahia, com Sofia ainda pequena, sentada no meu colo. O sol entrava pela janela, formando desenhos de luz no chão de cimento queimado. Eu mergulhava pedaços de bolo de fubá no meu café com leite e dava na boca dela, que ria com a boca toda suja. O cheiro do bolo, o calor do sol, o peso do corpinho dela no meu colo, era a imagem da felicidade pura e simples. A memória veio com uma força tão grande que eu pude sentir o cheiro, o gosto, tudo. E então, abri os olhos e estava de volta aqui, nesta cadeira de plástico, com este copo de café frio na minha frente. O contraste foi tão brutal, tão doloroso,
que precisei fechar os olhos com força para não desabar em choro ali mesmo. Além da solidão, existem as pequenas humilhações diárias, alfinetadas que furam a alma pouco a pouco. Uma cuidadora que fala comigo como se eu fosse surda ou idiota, usando diminutivos que me infantilizam e me roubam a dignidade de meus 71 anos. Outro dia, cheguei no meu quarto e minhas coisas estavam remexidas, meu álbum de fotos fora do lugar. Alguém tinha arrumado sem me pedir, como se aquele mínimo espaço não fosse meu, como se meus pertences não tivessem valor. Divido o quarto com uma senhora que chora baixinho a noite inteira, um som constante de tristeza que se mistura à minha. Ninguém aqui é tratado como um indivíduo com uma história. Somos apenas corpos envelhecidos que precisam ser administrados, um conjunto de problemas a serem resolvidos antes do próximo turno. Em meio a tanto desamparo, às vezes, um pequeno gesto ilumina a escuridão. Há um senhor chamado Osvaldo, que raramente fala, mas que tem um olhar que entende tudo. Um dia, ele me viu chorando em silêncio no jardim, e sem dizer uma palavra, se aproximou e me ofereceu uma pequena flor que ele havia colhido. Nossas mãos enrugadas se tocaram por um instante, e naquele toque, senti uma conexão, um reconhecimento da dor mútua. Não curou minha ferida, mas me lembrou que a humanidade ainda existe, mesmo nos lugares mais esquecidos. Somos uma irmandade de abandonados, de invisíveis, e naquele pequeno instante com o Sr. Osvaldo, eu me senti um pouco menos sozinha no meu sofrimento, como se compartilhássemos o peso do mundo em nossos ombros cansados. A sala de televisão é o epicentro da melancolia deste lugar. Um aparelho antigo, sempre ligado em um volume ensurdecedor, exibindo programas de auditório com pessoas felizes gritando e ganhando prêmios. Ao redor, sentados em poltronas gastas, outros idosos olham para a tela com olhos vazios, como se estivessem hipnotizados. O barulho é constante, mas é um barulho oco, que não preenche o vazio. Tento assistir, mas a alegria fabricada na tela parece um insulto à minha dor. É um lembrete cruel de que, lá fora, o mundo continua girando, cheio de cores e risadas, enquanto nós estamos aqui, em preto e branco, esperando o tempo passar. Prefiro o silêncio do meu quarto, onde pelo menos a minha tristeza é honesta e não precisa competir com a felicidade forçada da televisão. Tudo mudou em uma tarde, durante a troca de turno das enfermeiras. Uma moça mais nova, chamada Ana, veio ajeitar meu travesseiro e, com um sorriso sincero, comentou: "Sua neta deve te amar muito, Dona Maria. Ela te colocou no melhor asilo da região. As mensalidades aqui são altíssimas, um verdadeiro luxo que poucos podem pagar. Ela faz questão de tudo do bom e do melhor para a senhora." As palavras dela, ditas como um elogio, caíram sobre mim como pedras. Luxo? Altos custos? Minha cabeça girou. O dinheiro da venda da minha casa, todo o meu patrimônio, era para construirmos uma vida juntas, para ser nossa segurança. Não era para me manter presa neste lugar, por mais luxuoso que fosse. Pela primeira vez, a dor da saudade deu lugar a uma pontada fria e afiada de suspeita. A engrenagem na minha cabeça começou a girar, lenta e dolorosamente. A frase "mensalidades altíssimas" ecoava sem parar. Se ela estava pagando tanto para me manter aqui, longe dela, então o plano nunca foi vivermos juntas. A promessa de cuidado era uma mentira. As chamadas não atendidas, a pressa em me deixar aqui, a frieza no seu olhar, tudo começou a se encaixar em um quebra-cabeça terrível. A dor da traição era uma coisa, a facada de ser abandonada, mas a suspeita do roubo, a ideia de que ela havia me enganado e roubado o trabalho de uma vida inteira para se livrar de mim, isso era um veneno de outra natureza, mais lento e muito mais letal. O que você faria nesse momento? Deixaria essa dúvida te consumir no silêncio ou começaria a procurar a verdade, mesmo que ela pudesse te destruir por completo? Lembrei-me vividamente da conversa que tivemos sobre o dinheiro. Estávamos na cozinha do apartamento dela e Sofia me mostrou uma papelada do banco, falando rápido, usando palavras complicadas como aplicação de baixo risco e fundo de investimento. Ela disse que meu dinheiro estaria mais seguro e renderia mais se ela, que era jovem e entendia dessas coisas, administrasse tudo. É para o nosso futuro, vovó. Para a senhora não se preocupar com nada. Eu, que mal sei ler os números de um contrato, confiei. Assinei onde ela mandou, com a minha mão tremendo um pouco, acreditando que estava assinando o nosso passaporte para uma velhice tranquila e amparada. Agora, a lembrança daquele momento me queima por dentro. A memória da minha própria inocência,
da minha estupidez. Uma nova energia, nascida do desespero e da raiva, começou a tomar conta de mim. Eu não era mais apenas a pobre velhinha abandonada. Havia uma pergunta que precisava de resposta. Minha sacola de plástico, que até então era um símbolo da minha perda, de repente se tornou meu baú de tesouros. Eu me lembrava de ter guardado por puro hábito uma cópia antiga da escritura da minha casa e alguns outros papéis que achei importantes. Na calada da noite, com as mãos trêmulas, eu abria a sacola e olhava aqueles documentos amarelados sob a luz fraca do abajur. Eu não entendia nada do que estava escrito, mas sentia, com toda a minha alma, que a resposta para o meu pesadelo estava ali, naquelas folhas de papel que minha neta provavelmente achou que eram inúteis. Essa suspeita me colocou em uma prisão dentro da prisão. Eu não podia confiar em ninguém. As enfermeiras viam Sofia como uma santa, a neta devotada que pagava caro pelo bem-estar da avó. As outras residentes estavam muito imersas em suas próprias dores e confusões para entender a minha. O segredo me sufocava. Me isolava ainda mais do que as paredes deste lugar já faziam. Durante o dia, eu mantinha uma fachada de resignação, mas por dentro, minha mente era um turbilhão de cálculos e medos. E se eu estivesse errada? E se eu estivesse sendo injusta? Mas a intuição, aquela voz antiga que toda mulher carrega dentro de si, me dizia que o buraco era muito mais fundo do que eu imaginava. A ansiedade se manifestava no meu corpo. O cheiro de desinfetante, antes apenas desagradável, agora parecia me asfixiar, como se tentasse limpar não só o chão, mas também a minha existência. A comida, que já era sem gosto, agora parecia papelão na minha boca. O zumbido constante das lâmpadas fluorescentes no corredor se tornou uma trilha sonora para os meus pensamentos mais sombrios. À noite, eu me encolhia debaixo do cobertor fino e áspero, não de frio, mas de medo. O medo do que eu poderia descobrir e, pior ainda, o medo de não descobrir nada e ter que viver para sempre com a dúvida e a dor da traição que minha neta me impôs. Um domingo à tarde, vi uma cena que partiu meu coração em mais um pedaço. Uma família visitava uma senhora na sala de convivência. O filho segurava sua mão, a nora ajeitava seu cabelo e a bisneta pequena lhe mostrava um desenho colorido. Havia risadas, abraços, um calor que parecia não pertencer àquele lugar. Era a imagem exata do futuro que Sofia havia me prometido. A cena que eu projetei na minha mente quando vendi minha casa. Ver aquilo, tão perto e ao mesmo tempo tão inalcançável, foi como esfregar sal na minha ferida aberta. Tive que me virar e voltar para o quarto, para que ninguém visse as lágrimas de inveja e desespero que escorriam pelo meu rosto. Foi naquele momento, sentindo a mais profunda das dores, que algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu de uma forma diferente. A tristeza deu lugar a uma raiva fria e determinada. Eu chorei por dias, semanas. Chorei pela perda da minha casa, do meu dinheiro, do amor da minha neta. Mas chega. As lágrimas secaram e, em seu lugar, nasceu uma chama. A chama da Maria de Xique-Xique, a mulher que enfrentou a seca, a pobreza, a vida dura e nunca se curvou. Eu não ia desaparecer em silêncio naquele lugar. Eu não ia deixar que a história da minha vida terminasse com um atestado de abandono. Eu ia lutar. Eu só não sabia como. A resposta para a minha prece silenciosa chegou como um boato pelos corredores. Ouvi 2 funcionárias comentando sobre um programa de voluntários que visitava o asilo uma vez por mês. Entre eles, havia um advogado que oferecia orientação jurídica gratuita para os residentes. Dr. Carlos era o nome dele. Naquele instante, uma pequena janela se abriu no meu quarto escuro. Um advogado. A palavra soava como música, como salvação. Agarrei-me àquela informação como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Eu iria esperar por ele. Iria contar tudo. Com meus papéis velhos e minha voz trêmula, eu iria procurar por justiça. Pela primeira vez em muito tempo, eu não senti apenas dor. Eu senti o palpitar fraco e insistente da esperança. A notícia da visita do advogado transformou a minha existência. Os dias, que antes se arrastavam em uma névoa cinzenta de monotonia e tristeza, agora eram contados um a um, com uma mistura agonizante de esperança e pavor. Cada nascer do sol era um dia a menos de esperança.
espera. Meu coração parecia ter desaprendido a bater em um ritmo normal. Ora disparava em ansiedade, ora se acalmava em uma prece silenciosa. A esperança era uma chama frágil que eu tentava proteger do vento forte do medo. E se ele não acreditasse em mim? E se me achasse apenas uma velha senil e confusa, inventando histórias? A possibilidade de ser desacreditada era quase tão assustadora quanto a verdade que eu suspeitava. Cada passo no corredor, cada chave girando em uma fechadura, me fazia prender a respiração, pensando que era a minha hora. A minha sacola de plástico virou uma extensão do meu corpo. Eu aguardava debaixo do travesseiro para dormir, o que me custou noites de sono desconfortáveis. Mas a segurança de tê-la perto valia a pena. Durante o dia, eu não a largava por nada. Ia comigo para o refeitório, para o jardim, até para o banheiro. O plástico amassado se tornou a coisa mais preciosa que eu possuía no mundo. Dentro dela não havia apenas papéis velhos. Havia a escritura da minha casa, a prova da minha existência, a única arma que eu teria para lutar. Eu sentia os olhares curiosos das enfermeiras e dos outros residentes, e o medo de que alguém tentasse tirá-la de mim me consumia. Eu me tornei uma guardiã silenciosa e paranoica do meu próprio passado. Nas longas horas de silêncio no meu quarto, eu ensaiava meu discurso. Fechava os olhos e imaginava o advogado na minha frente, um homem sem rosto, mas com um olhar atento. Eu contava da história desde o começo, em voz baixa, para não ser ouvida. Começava com o cheiro do café em Xique-Xique. Passava pela promessa de Sofia, detalhava a venda da casa, a frieza do apartamento, as chamadas não atendidas e, por fim, a minha terrível suspeita. Eu temia que a emoção me traísse, que as lágrimas me embargassem a voz e que as palavras saíssem confusas, desconexas. Eu precisava ser forte, ser clara, ser convincente. Eu não podia parecer uma vítima frágil. Precisava parecer uma mulher que, apesar de tudo, ainda tinha forças para lutar pela própria honra. Um dia, meu coração quase saiu pela boca. A enfermeira Ana, a mesma que havia plantado a semente da dúvida em mim, entrou no quarto e me viu abraçada à sacola. Com seu jeito gentil, ela perguntou: "O que a senhora guarda aí com tanto carinho, Dona Maria?" "Parece um tesouro." Gelei dos pés à cabeça. Minha mente correu para encontrar uma resposta que não levantasse suspeitas. Com a voz mais firme que consegui produzir, eu disse: "São apenas lembranças, minha filha. Coisas de uma vida que já se foi." Ela sorriu, um sorriso compreensivo, e ajeitou meu cobertor, sem insistir. Quando ela saiu, eu respirei fundo, sentindo o suor frio na minha testa. Eu estava vivendo como uma fugitiva, escondendo a verdade em plena vista, em um território onde eu era vigiada por todos os lados. Eu dei a ela meu futuro, cada dia que me restava, cada centavo que juntei. Eu entreguei tudo na esperança de ter uma velhice amparada e cheia de amor. Mas ela não queria meu futuro. Ela só queria apagar meu passado, eliminar minha história para construir a dela sobre as minhas ruínas. Ela não roubou apenas meu dinheiro, roubou minhas memórias, minha confiança na bondade humana, minha paz de espírito. Cada dia naquele lugar era um lembrete da profundidade de sua crueldade. Um plano executado com uma frieza que eu jamais imaginei ser possível. E o pior, a parte mais cruel do plano dela, aquela que revelaria a verdadeira natureza de sua maldade, eu ainda estava prestes a descobrir. Finalmente, o dia chegou. Uma agitação incomum tomou conta do asilo. As funcionárias pareciam mais atentas e os corredores mais movimentados. Para a maioria, a visita dos voluntários era apenas uma quebra na rotina. Para mim, era o dia do meu julgamento. Vesti o meu melhor vestido, um floral antigo que guardava para uma ocasião especial, embora nunca tivesse imaginado que seria esta. Minhas mãos estavam geladas e meu estômago revirado. Quando chamaram meu nome, Maria de Souza, senti minhas pernas fraquejarem. Caminhei pelo corredor que por tantas semanas foi o cenário da minha desgraça, mas naquele dia ele parecia diferente. Era o caminho para a batalha, e eu estava indo para a linha de frente. A sala era pequena, um antigo depósito improvisado como escritório. Atrás de uma mesa simples estava o Dr. Carlos. Ele era mais jovem do que eu imaginava, com um olhar sério, mas que transmitia uma calma inesperada. Ele me pediu para sentar e, com uma paciência que eu não recebia há muito tempo, me disse: "Dona Maria, pode me contar tudo, sem pressa. Estou aqui para ouvir." E eu contei. As palavras saíram, primeiro tropeçando umas nas outras, depois ganhando força, alimentadas pela injustiça que me queimava por dentro. Contei tudo, desde o bolo de fubá até as mensalidades altíssimas. Durante todo o tempo, ele não me interrompeu, apenas ouviu.
E pela primeira vez em meses, eu senti que alguém realmente me enxergava. Com as mãos trêmulas, abri minha sacola e coloquei os papéis amarelados sobre a mesa. Eram a minha vida, resumida em folhas frágeis. Ao entregá-los, eu não entreguei apenas documentos. Eu entreguei minha última esperança. Naquele asilo, eu perdi minha liberdade, minha casa, minha alegria. Mas foi ali, naquela sala pequena e abafada, que comecei a encontrar a verdade que estava escondida nas entrelinhas dos contratos e na frieza dos números. Eu não sabia, mas um pedaço de papel amassado naquela sacola, uma assinatura que eu mal lembrava de ter feito, um detalhe que Sofia achou que eu nunca notaria, mudaria absolutamente tudo. Era o começo do fim do meu silêncio. Dr. Carlos pegou os papéis. Seus olhos passaram rapidamente pelas folhas. E então pararam. Ele franziu a testa, releu um parágrafo. Depois pegou outro documento e comparou os dois, lado a lado. Seu rosto, antes calmo e paciente, agora exibia uma expressão de incredulidade e crescente indignação. Ele não disse nada, mas eu vi em seus olhos que ele havia encontrado alguma coisa. A porta daquela sala se fechou quando meu tempo acabou. E eu voltei para o corredor com o coração na boca. A verdade estava mais perto do que nunca. E o medo e a esperança travavam uma batalha dentro de mim. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Você acredita que a justiça finalmente será feita? A espera pelas próximas notícias do Dr. Carlos foi a mais longa da minha vida. Cada dia era uma batalha contra a minha própria mente, que oscilava entre a esperança de ter uma resposta e o terror de ser esquecida. Finalmente, depois de 3 semanas que pareceram 3 séculos, ele voltou. Pediu para falar comigo na mesma sala de antes. O ar parecia mais denso, mais pesado. Ele não sorriu quando entrei. Seu rosto estava sério, seus olhos carregavam o peso de más notícias. Ou talvez, da verdade. Sentei-me na cadeira, sentindo minhas mãos suarem frio, e preparei meu coração para o que quer que viesse. Eu só não imaginava a dimensão da crueldade que ele estava prestes a me revelar. Aquele momento definiria todo o resto da minha vida. Ele não fez rodeios. Abriu sua pasta e colocou 2 papéis sobre a mesa, lado a lado. Um era o contrato de venda da minha casa, o que eu havia guardado. O outro era uma cópia oficial que ele havia conseguido no cartório de Xique-Xique. Dona Maria, ele começou com a voz calma, mas firme. Por favor, olhe estas 2 assinaturas. Meus olhos, já cansados de chorar, focaram nos garranchos. Eram parecidas, mas uma era trêmula, forçada. Esta aqui, ele apontou para a cópia do cartório, é a sua assinatura em documentos antigos. E esta outra, e sua voz ficou mais grave enquanto ele tocava no contrato de venda. É uma falsificação, grosseira, mas o suficiente para enganar quem não olhasse com atenção. A palavra falsificação ecoou na sala. Meu ar sumiu. Meu primeiro sentimento não foi de raiva, mas de uma vertigem profunda, como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Minha mente, em um flash, refez cada passo. Lembrei-me de Sofia me apressando para assinar a papelada, dizendo que era só burocracia. Lembrei-me do seu sorriso doce, enquanto ela guiava minha mão, da sua voz suave dizendo: "Confia em mim, vovó." Cada uma dessas memórias, antes agridoces, agora se revelava como uma cena de um filme de terror. A menina que eu amava não existia. Em seu lugar, havia uma ladra, uma criminosa que planejou cada detalhe com uma frieza que gelava a alma. A imagem da minha neta se quebrou em 1000 pedaços. E no reflexo dos cacos, eu vi o rosto de um monstro. E a verdade era ainda pior. Dr. Carlos, percebendo meu estado de choque, continuou, como quem arranca um curativo de uma vez só. "Dona Maria, a venda da casa foi só o começo. Eu encontrei isso aqui." Ele me mostrou outro documento, uma procuração, um papel que dava a Sofia plenos poderes sobre tudo o que era meu. Minha aposentadoria, minha conta no banco, qualquer bem que eu tivesse. Minha assinatura, novamente, estava ali, falsificada. "Com este documento em mãos", explicou o doutor, "ela não precisava mais da senhora para nada. Ela foi ao banco e transferiu cada centavo da sua poupança para uma conta no nome dela. Ela te deixou sem nada." O ar que me restava nos pulmões se esvaiu por completo. Então, veio o golpe final.
a revelação que transformou a minha dor em um horror absoluto. Dr. Carlos olhou bem nos meus olhos e disse a frase que selaria o destino de Sofia para sempre. O dinheiro que ela usa para pagar as mensalidades altíssimas deste asilo é o seu próprio dinheiro, Dona Maria. Ela não está gastando um tostão do que é dela. Ela te roubou, te aprisionou e está usando os seus recursos para manter a senhora aqui, longe de tudo e de todos, para que ninguém nunca descobrisse a verdade. Naquele instante, o quebra-cabeça se completou. Eu não era apenas uma avó abandonada. Eu era uma prisioneira. E minha própria neta era a minha carcereira, pagando pela minha cela com o dinheiro que ela havia roubado de mim. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pela minha respiração ofegante. Dr. Carlos esperou que eu absorvesse o impacto e então, com uma firmeza que me deu forças, ele declarou: Dona Maria, o que sua neta fez não é apenas um abandono familiar, um problema de coração partido. É um crime. Temos provas de estelionato, falsificação de documento público, apropriação indébita, e nós vamos provar cada um deles na justiça. A palavra nós. Aquela pequena palavra mudou tudo. Pela primeira vez, eu não estava mais sozinha na minha luta. Havia alguém ao meu lado, alguém que acreditava em mim e que chamava o crime pelo nome que ele tinha. A solidão que me esmagava começou a se dissipar. Uma transformação aconteceu dentro de mim naquele momento. As lágrimas que ameaçavam cair secaram antes de nascer. A mulher frágil e trêmula que entrou naquela sala deu lugar a Maria de Xique-Xique, a mulher que a vida ensinou a ser forte como aroeira. Uma calma gelada tomou conta do meu ser. Meu coração, antes partido, agora batia com a força de uma indignação justa. Meu propósito não era mais apenas sobreviver à dor, mas lutar pela minha dignidade. Eu não queria vingança, eu queria justiça. Queria que minha história fosse contada, não como a de uma vítima, mas como a de alguém que, mesmo depois de perder tudo, se recusou a perder a si mesma. A frágil avó havia morrido. Em seu lugar, nasceu uma guerreira. Dr. Carlos pareceu sentir a minha mudança. Ele me perguntou com seriedade: a senhora está disposta a ir até o fim? A processar sua própria neta? Será uma batalha longa e dolorosa. Eu o encarei. E pela primeira vez em muitos meses, minha voz não tremeu. Doutor, ela é sangue do meu sangue. Mas o que ela fez não tem perdão. A justiça de Deus pode tardar, mas a dos homens eu vou buscar agora. Eu vou até o fim. Foi a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais fácil da minha vida. Denunciar a menina que criei. Mas era a única coisa a ser feita para honrar a mulher que eu fui. Você teria coragem de fazer o mesmo? Teria a força de levar ao tribunal a pessoa que mais amou no mundo? Quando saí daquela sala, eu era outra pessoa. O corredor do asilo não parecia mais tão opressor. As paredes beges não simbolizavam mais o meu fim, mas o começo da minha luta. Eu caminhei de cabeça erguida, e os outros residentes, as enfermeiras, todos me olhavam de forma diferente, talvez sentindo a nova aura de determinação que me cercava. Eu não era mais uma das velhinhas esquecidas. Eu era Dona Maria de Souza, e eu estava indo para a guerra para reconquistar meu nome, minha honra e minha história. O suspense sobre o que havia acontecido comigo tinha acabado. Agora, um novo suspense começava. O que aconteceria com a minha neta quando a verdade viesse à tona? A batalha estava apenas começando. 1 ano depois, eu estava sentada em um banco duro de madeira, em um lugar ainda mais frio e impessoal do que o asilo, um tribunal. O ar era pesado, carregado com o peso de histórias de dor e conflito. Do outro lado da sala estava Sofia. Ela não parecia em nada com a neta ambiciosa e cheia de vida que eu conhecia. Estava pálida, encolhida, com os olhos fundos e vazios. O brilho de superioridade havia desaparecido, substituído por um medo palpável. Durante todo o processo, eu evitei olhar para ela. Não por ódio, mas para me proteger, para manter o foco na minha verdade. Minha atenção estava no juiz, um homem de semblante sério que representava a balança que eu tanto esperei para ver pesar a meu favor. Naquele silêncio solene, eu não pedia por vingança. Eu suplicava por justiça, pelo direito de ter minha dignidade de volta. O som do martelo do juiz batendo na madeira ecoou pelo salão. Um som seco, definitivo, que colocou um ponto final não apenas em um processo legal, mas em um capítulo inteiro de sofrimento. Foi o som da minha libertação, o contrário daquele clique da porta do asilo se fechando. Ouvi a voz do juiz declarar a sentença. As palavras culpada, reclusão, fraude
flutuando no ar. Um murmúrio percorreu o tribunal. Ao meu lado, Dr. Carlos colocou uma mão reconfortante no meu ombro. Eu não chorei de alegria, não sorri de satisfação. O que senti foi um alívio imenso. A sensação de um peso esmagador sendo retirado das minhas costas. Era a paz de ser ouvida, de ser validada, a confirmação de que a minha dor era real e a injustiça que sofri não ficaria impune. A verdade, finalmente, havia encontrado a luz. Só então eu me permiti olhar para ela. Nossos olhos se cruzaram por um breve instante através da sala. No rosto dela, não vi a neta que amei, nem a criminosa que me destruiu. Vi apenas uma menina perdida, uma alma pobre que se afogou na própria ganância e ressentimento. E para minha surpresa, o que senti não foi ódio, mas uma tristeza profunda, um luto pela família que poderíamos ter sido. A maior punição dela não seria a prisão, mas o vazio que ela carregaria para sempre. A lembrança de que ela trocou o amor incondicional da sua avó por um punhado de dinheiro, que no fim não lhe trouxe nada. Naquele momento, eu a perdoei. Não por ela, mas por mim. Eu precisava me libertar daquele sentimento para poder finalmente recomeçar. E o recomeço tinha um endereço. Xique-Xique. Com a justiça feita, a venda da minha casa foi anulada e ela era minha outra vez. A viagem de volta foi longa, mas a cada quilômetro eu sentia que estava voltando não apenas para um lugar, mas para mim mesma. Parar em frente à minha casa amarela, com a chave na mão, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. A tinta estava descascada, o jardim maltratado, mas era o meu santuário. Girei a chave na fechadura e o som da porta se abrindo foi a melodia mais doce que eu poderia ouvir. Entrei devagar, sentindo o cheiro familiar de poeira e saudade. Toquei nas paredes, na minha cadeira de balanço que estava de volta ao seu lugar, e deixei as lágrimas caírem. Dessa vez, eram lágrimas de reencontro. Minha primeira atitude, antes mesmo de limpar qualquer coisa, foi caminhar pela casa e abrir cada uma das janelas. As venezianas de madeira, emperradas pelo desuso, rangeram em protesto, mas eu as forcei. E então, a luz do sol da Bahia, a mesma que me viu crescer, invadiu cada cômodo, expulsando a escuridão, o mofo, as memórias tristes de abandono. Os feixes de luz dançavam sobre os móveis, iluminando as partículas de poeira como estrelas em meu universo particular. Aquele simples ato era um ritual. Eu não estava apenas deixando o ar circular. Eu estava declarando que a vida havia voltado para aquela casa. Eu estava convidando a esperança para entrar e morar comigo novamente. Para sempre. O sol no meu rosto era a promessa de um novo amanhecer. Agora, sentada na minha varanda, na minha cadeira de balanço, sinto o calor do sol na pele e o cheiro das minhas rosas que voltaram a florescer. Aos 71 anos, aprendi a lição mais dura e mais valiosa de todas. Aprendi que a maior riqueza não é a casa que você constrói ou o dinheiro que você junta, mas o valor que você se recusa a perder. A sua dignidade. Podem te tirar o teto, as economias, a liberdade. Podem tentar apagar a sua história e te transformar em um número, mas eles nunca, jamais podem tirar a força que você encontra dentro de si mesma quando decide lutar para ser a autora do seu próprio final. Minha história não terminou em um asilo. Ela recomeçou aqui, onde o sol sempre volta a brilhar.